Fala seus peixão, beleza? Eu sou o Edu, seja bem-vindo ao canal Vem pro Peixão. Seguinte, acabou de acontecer, o próprio Santos soltou a nota, a renovação do Marcos Leonardo até 2026. O contrato dele acabou de ser renovado. Eu tava pra sair, cara, tô até com o cabelo penteado, pentei o cabelo, botei uma camiseta do Goku. Falei, pô, vou passear com a minha esposa. E aí saiu a renovação, tô aqui fazendo um vídeo rapidinho pra falar sobre ela. Eu já estava sem esperanças que isso fosse acontecer. Eu não acreditava que o Marcos Leonardo ia renovar o contrato dele com o Santos. Por quê? Porque é o seguinte, cara, essa situação dele estava se desenrolando já há mais de um ano. Antes da diretoria já tinha uma conversa, antes dessa diretoria atual já tinha uma conversa de renovação de contrato dele que não tinha acontecido. Não conseguia fazer a renovação de contrato. Então tudo caminhava para que o Marcos Leonardo fosse ser mais um dentro desses caras que aconteceram aí, o Robson Bambu, o Gustavo Henrique, o Caio Jorge e etc. Jogadores que foram revelados pelo clube e não renovaram o contrato, acabaram deixando o Santos de graça, né? O Caio Jorge não foi de graça, mas dentro do que se prospectava que ele poderia render ao clube, acabou quase sendo de graça, né? O Santos ganhou 3 milhões de euros pelo Caio Jorge, sendo que a ideia era ganhar pelo menos 10, 15, 20 milhões de euros. Então o Santos perdeu, né? Um jogador que foi formado. Yuri Alberto também aconteceu isso. E eu achava realmente que essa renovação não ia acontecer. Tanto que eu resolvi parar de falar sobre isso. Não estava citando nem em rede social, em Twitter e tal. Fiz aquele vídeo que tinha feito aqui falando sobre ela, que inclusive é o das 5 camisas, tá? Segunda-feira, dia 17, 5 camisas. Que vai sair as 5 camisas lá no meu Instagram, tá bom? É do Futirinhos. Então eu vou fazer lá. 5 camisas para vocês. Então eu não acreditava que isso fosse acontecer. E o Santos já estava meio que se preparando para contratar um camisa 9. Por quê? Olhando para o elenco hoje, para mim, tá mais do que claro que se o Marcos Leonardo tivesse em condições, tudo antes de renovar o contrato, ele seria o camisa 9, o titular do time. Não seria o Léo. Não, acho que ele não vai ser o camisa 9. O camisa 9 vai continuar sendo o Léo Batistão, mas o Marcos Leonardo seria o titular da posição. Pela maneira que ele acabou o ano, por tudo levava a crer que ele seria titular. Mas a renovação dele não estava acontecendo. O que aconteceu? O clube passou a procurar outros jogadores. Até o Pablo foi procurado. Não era a favor do Pablo. Eu vi o vídeo do Noronha lá falando sobre o Pablo, sobre poder ser efetivo, assim como o Sacha foi. Concordo, mas não queria a contratação do Pablo. Eu não sou fã do estilo de futebol do Pablo. Então não queria. Mas o Marcos não estava renovando, então era mais do que certo o Santos buscar um camisa 9. Até porque os camisas 9 do Santos não estavam dando certo, nem o Léo, não acredito que possa melhorar nessa temporada, mas nenhum desses jogadores estava vindo. Eu quero dizer, a primeira pessoa que eu vi falando sobre a nota aí da renovação de contrato do Marcos Leonardo foi o Lucas Mussetti, entendeu? Tá aqui o dado crédito. A Gabriela, que é a namorada dele, a Gabriela Brino também falou sobre isso. O Bruno Gilfrida também falou sobre isso. E o próprio Santos soltou uma nota agora que eu vou ler, tá bom? Santos FC garante a renovação de Marcos Leonardo. Publicado agora dia 15 de janeiro de 2022. Mais uma grande notícia para o torcedor santista. Em uma reunião realizada neste sábado, ficou definida a renovação do atacante Marcos Leonardo até 2026. O encontro contou com o presidente Andrés Rueda, o executivo de futebol Edu Dracena e o gerente Guilherme Lippe, com o pai do atleta Marcos Almeida e o empresário Fernando Brito, da Docice Sports BR, responsável pelo gerenciamento de sua carreira. O contrato será assinado no começo dessa semana. Bom, eu não sei as circunstâncias desse contrato, qual que era a parada. Não era valor de salário. Eu acho que isso aí já estava mais do que acertado entre as partes. O ponto aqui era a multa que o Santos queria. O Santos quer uma multa de 30 milhões de euros, eu não sei se ficou acertada isso. E o staff do Marcos Leonardo queria uma multa escalonada. Então, começando um valor baixo e ela fica mais alta conforme ele for jogando e tal. Também se dizia de garantia de minutagem. E eu acho que isso é uma coisa que você não pode garantir em contrato, né? Porque o jogador ele pode ficar mal, ele não tem que ser garantido titular. Ainda mais um jogador tão jovem que tem muito a provar, sim. Ele jogou muito bem essa fase final de Campeonato Brasileiro. Acredito que os gols dele foram muito importantes para que o Santos ficasse na primeira divisão. Mas ele ainda tem muito a provar. Ele tem pouco tempo de profissional. Ele fez um final de temporada muito bom, mas agora vai vir a grande chance de ouro dele, sendo titular, sendo o principal atacante do time, sendo um cara que vai fazer diferença. Agora sim vai ser a chance da vida.
de se mostrar e ser importante para o clube. Agora sim a gente tem que ter confiança. Então, considero essa renovação um reforço muito importante para o clube, porque é um cara que já está ambientado, é um cara que já tem um conhecimento ali, é um cara que já mostrou que pode ter um caminho certo, é um cara que já tem uma carga importante para começar o ano como titular. Tem uma sombra boa que é o Léo, que pode jogar ao lado dele se precisar, mas tem uma sombra importante que é o Léo Batistão. E tem a subida do Juan Seco, que vai subir agora e vai ser mais um cara para disputar a posição ali e vai começar a ter o espaço dele também. Então, como eu sempre digo em tudo que eu falo, eu acho que o Santos tinha que ser estatutário, é uma coisa que é até utópica minha, mas para mim é estatutário. O terceiro time, tem um time titular e um reserva, ok? O terceiro time, na minha opinião, tem que ser só formado por jogadores revelados pelo clube. Porque é uma maneira de você estimular a categoria de base. Não adianta nada você mostrar 3 times para jogar e não ter quase ninguém de base. Para que você forma jogador? Para que eles joguem. Então, para você vender o jogador e você ganhar dinheiro com eles, você tem que fazer com que o jogador apareça. Não é só a base que faz ele aparecer, tem que aparecer no profissional, para ele ficar mais caro, para você conseguir ganhar mais dinheiro. Então, para mim, seria estatutário. Ah, mas e se o titular for da base? Não importa, o titular da base, parabéns pro clube. Tem um reserva que pode ser até um cara de outro clube, vindo de outro clube, e o terceiro jogador da posição tem que ser jogador da base. É para isso que serve a categoria de base, para que você forme e você use o jogador. Se for todo mundo da base, melhor ainda, porque é um grande trabalho do próprio clube, beleza? Então, para mim, isso é um ponto fundamental dentro do Santos. Para mim, isso seria muito importante. Mas o Santos eu não posso reclamar que não use jogadores da base, tá? O Santos usa, sempre usou e vai continuar usando e eu gosto muito disso. Eu sempre fico empolgado quando vem um moleque novo e começa a jogar muita bola e começa a dar muitos frutos e aí vê todos os caras dos outros clubes e ai, de onde que apareceu esse cara? Ele é do Santos, meu irmão. A gente faz isso aqui, a gente forma jogador no clube. É histórico. Porque aparece o Santos para os outros, parece que o Santos surgiu do nada de novo e começou a ganhar. E não é assim que o Santos funciona. A gente que acompanha o clube, a gente sabe. A gente tem a resposta para isso. O Santos não aparece do nada. O Santos forma esses jogadores. Então, eu estou muito orgulhoso, estou feliz porque eu estou vendo de novo o meu clube mostrando que a base é importante, renovando o contrato desses jogadores e não fazendo como as diretorias anteriores, que fizeram um trabalho de bosta e deixar o Santos perder jogadores que poderiam dar muitos frutos pra gente. Tá? Por mais que eu considere que os jogadores têm a parte errada deles também, dos jogadores que eu citei anteriormente, o grande erro também é da diretoria do clube, de não conseguir renovar contrato de jogador que tá subindo. Ah, mas o jogador tá pedindo não sei o quê. Isso faz parte do trabalho. Conversa, resolve. O trabalho do clube é isso também, é saber renovar os contratos dos jogadores. Faz parte disso, é profissionalismo. Então, parabéns para o Santos renovar o contrato, parabéns para o Marcos por entender e valorizar a própria história dele, do clube, e por entender que jogar pelo Santos não é um favor, é uma honra. Então, parabéns para todo mundo e agora vamos para mais uma temporada que eu tô positivamente esperançoso. Eu acredito que o Santos, não sei se vai ser campeão de alguma coisa, mas vai ter uma temporada boa. Eu acredito que o Santos vai fazer uma boa temporada, tá bom? Quero te ouvir, diz sua opinião nos comentários. Faz o cocô, curta, comente, compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vem pro Peixão. E é nóis.